de certa forma, o que me foi proposto trabalhar, o dever de colaboração e o princípio nemo tenetur, se detegere, que no vocal latim, me fez voltar a estudar alguns princípios, voltar a estudar o direito criminal e tentar fazer uma interface com o direito tributário, exatamente para tentar alcançar algumas conclusões que são necessárias. E certamente essas conclusões que apresentarei ao final, observando-se o prazo que foi estipulado, prometo isso, certamente vai nos trazer algumas reflexões e certamente também os questionamentos que vou deixar pode colocar que todos nós reflitamos, certamente alguns concordarão e outros não. Acho que fazer uma exposição e deixar a pergunta no ar, sem se posicionar nem sempre, é o que se espera daquele que venha falar em público. Tudo bem. Para isso, então, eu trago a seguinte metodologia de exposição. Primeiramente, uma breve abordagem histórica, até que nós consigamos entender, compreender a presença desse princípio, nemo tenetur se detegere. E depois disso, verificar até a sua positivação do texto constitucional, e depois tentar interrelacionar com os princípios do direito tributário, notadamente esse denominado dever de colaboração, principalmente na relação de fiscalização tributária. Então, de início, eu trago aqui uma exposição um pouco histórica, até a positivação. Esse princípio tem como finalidade, primeiramente, a Idade Média, naquela ideia, o período inquisitivo, em que se utilizava a tortura como meio de tentar buscar o culpado, de tentar buscar uma resposta para determinada situação adversa vivenciada. Então, era utilizada essa concepção como um meio de sempre buscar uma pessoa culpada, condenação. E a igreja apoiava esse tipo de situação exatamente com a finalidade. Primeiramente, se a pessoa se apontasse como culpado, se reconhecesse aquela situação, evidentemente responderia por aquilo, mas também teria o suplício por detrás. Na era dos iluministas, já tentando mudar de paradigma, ou seja, tentando combater essa linha de raciocínio de que deveria fazer com que a pessoa, através da defesa da tortura, reconhecesse uma situação que lhe condenasse, a ideia que se vinha era de mudar de paradigma. Alguns princípios, vamos falar de caráter morais, de caráter sociais, apontavam a necessidade de garantir, acima de tudo, a presunção de inocência e se garantir também a ideia de que ninguém seria obrigado a fazer prova contra si. E essa ideia, no contexto social, no contexto de uma mudança de paradigmas, veio estar positivado já em 1789, na Declaração de Direitos Humanos, em que o investigado ele passou a ser um sujeito de direito, e aí então prevaleceria a seu favor a presunção de inocência, mas a Declaração de Direito da Virgínia também trazia essa ideia de que ninguém era obrigado a fazer prova contra si. A emenda constitucional número 5, norte-americana também, que ninguém é obrigado a se testemunhar contra si. Depois, mais à frente, a própria Corte Americana, trabalhando em 1965 e 1966, alguns casos interessantes, colocando, primeiramente, que o direito de silêncio era uma garantia do investigado e que isso não corresponderia, que ele estaria assumindo a culpa pelo fato de permanecer em silêncio. E mais à frente, também outro julgado mais à frente, a Corte Americana colocou que caberia ao Estado tentar buscar todo o arcabouço probatório para colocar a situação de que alguém seria culpado. Diante desse contexto, ainda mais à frente, em 1969, o Pacto São José fez positivar de forma expressa esse princípio da presunção de inocência, de que ninguém seria obrigado a fazer prova contra si. E depois também nós tivemos o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que também fez prever essa regra, e mais, com a Constituição de 88, e aí eu acho que já de uma forma bem objetiva, esse princípio restou positivado lá no artigo 5º, inciso 63, que destaca, entre os quais o direito do preso de permanecer calado. Então, verifiquem o seguinte, aqui se trata de uma norma positivada no texto constitucional de uma forma muito expressa e garantiríssima para ou em favor do cidadão. Interpretando esse dispositivo constitucional, alguns apontamentos, o Supremo Tribunal Federal traz alguns apontamentos que julgo importante mencionar. Primeiro, no habeas corpus 68.742, o
Supremo Tribunal Federal foi provocado a manifestar num processo em que o condenado nas instâncias inferiores, ele somente veio a confessar a situação que teria cometido o crime em série de razões recursais. Então, quando o processo iniciou, ele negava o fato e depois, em série de contra-razões recursais, acabou reconhecendo. E por essa razão, já numa fase mais avançada, entenderam por bem majorar a pena. Qual foi o critério? Como ele reconheceu o crime antes, ele só fez depois, então isso seria critério de majoração da pena. E, evidentemente, o Supremo, chamado a se manifestar sobre esse tema, entendeu que esse critério não seria legítimo, seria ilegal, porque deveria militar em favor do investigado a presunção de inocência e também o princípio que não deveria confessar ou fazer prova contra si. Então, veio essa interpretação do Supremo, dando um aso no sentido de que, muito além de que uma interpretação literal, vejam, entre os quais de permanecer calado ou preso, deveria se ter uma interpretação mais extensiva, uma forma de garantia maior para o cidadão, de modo de uma forma muito clara, ninguém é obrigado a fazer prova contra si, e muito menos é obrigado a ter que confessar o eventual delito. Nessa linha de raciocínio, então, vejam, eu vou lá no Código de Processo Penal, trago um dispositivo que acho que é muito importante, vejo, saindo do texto constitucional e descendo para o âmbito infraconstitucional, chama a atenção o artigo 186 do Código de Processo Penal, que coloca o seguinte: o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito ao silêncio. E interpretando esse dispositivo, os tribunais, os penalistas, colocam o seguinte: se ele tem o direito ao silêncio, ele tem que ser informado pelo magistrado antes de começar o interrogatório. Se ele não for informado desse direito ao silêncio, esse interrogatório, esse ato, pode ser declarado como nulo. Ele pode ser desfeito no gozo do processo penal, ser desconsiderado nessa linha de raciocínio. Então, o que eu quero colocar aqui é que, muito embora seja um princípio de ordem constitucional, talvez materialmente de ordem penal, é um princípio de ordem constitucional. Um princípio de ordem constitucional de modo que venha a transcender para todas as esferas do direito. Até mesmo porque, no meu ponto de vista, essa ideia de separar o direito em segmentos serve simplesmente para nortear o intérprete, o estudioso do direito. O direito é um só. Então, acima de tudo, antes de falar que é um direito penal, o princípio penal é um princípio de ordem constitucional. E sendo um princípio de ordem constitucional, ele vem a militar, ele vem a permear para todos os segmentos de qualquer tipo de processo. Inclusive, falarei mais à frente, no processo tributário também. Bom, feito primeiramente essa pincelada do que seria esse princípio de não fazer prova contra si, o princípio da inocência, vou agora debruçar lá na parte do Sistema Tributário Nacional. E aí que vem a primeira conclusão que eu vou alcançar, positivado, amparado no texto constitucional. Vejam, o 145 da Constituição, parágrafo 1º, corriqueiramente conhecido entre nós tributaristas como princípio da capacidade contributiva, o que eu alerto a todos aqui é a segunda passagem. Vejam, facultado da administração tributária, então, olha, vinculado ao poder de fiscalização da administração tributária, conferir efetividade aos objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais nos termos da lei. Então, o patrimônio, os rendimentos e as atividades. Então, se nós fizermos uma interpretação do texto constitucional de modo a pegar esse dispositivo que é vinculado ao Sistema Tributário Nacional, que é uma regra constitucional, que coloca, olha, ele pode investigar, ele pode fiscalizar, mas esse poder de investigar e de fiscalizar está restrito, deve antes de tudo, respeitar os direitos individuais e deve-se observar o que está exposto e regulamentado na lei infraconstitucional. Então, nesse sentido, a hermenêutica, que me conduz a uma provocação, é que se nós formos verificar o que está no texto constitucional, pegando um dispositivo, 145, parágrafo 1º da Constituição, e conjugar com o artigo 5º, inciso 63 da Constituição, eu acho que o conteúdo que vem à tona é o seguinte: olha, a administração tributária poderá sim exercer a fiscalização, poderá sim requerer informações, esclarecimentos do contribuinte, mas desde que não atinja os direitos individuais. E dentro dos direitos individuais, o
direito de permanecer calado e nem de fazer prova contra si. Ou seja, nós sabemos que nós temos dispositivos constitucionais, mas não é a partir dos dispositivos que nós encontramos uma norma jurídica. Nós podemos usar dispositivos para alcançar o seu real conteúdo. E aí, acima de tudo, não estou falando de processo penal, de processo tributário, direito penal. Eu estou aqui buscando, acima de tudo, um texto constitucional, uma norma constitucional que tem o condão de garantir esse direito de se não produzir, não realizar prova contra si. E nessa linha até de provocação, o professor Sérgio Danado aqui certamente vai, eu acho que ele vai corroborar com o entendimento, eu chamo a atenção aqui para o parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.177. Me parece, exatamente tendo em vista essa interpretação que eu faço com esse ponto, me parece que ela poderia ser tipo inconstitucional. Olha só, a falta de atendimento à exigência da autoridade no prazo, a exigência de apresentar documentos e informações, ele pode vir a caracterizar uma infração do artigo 1º, que é a sonegação, e que tem alguns incisos, e ele estará sujeito a detenção de 2 a 5 anos. Ou seja, a disposição infraconstitucional impõe, se você não fizer prova contra você, se você não apresentar, você está sujeito à sanção. E a sanção, a penalidade é igual se aquele que restar investigado e depois de devido processo legal, alcançar que ele cometeu de fato o tipo do artigo 1º caput dessa lei. Então, me parece flagrantemente inconstitucional nessa perspectiva, porque não está condizente com aquela ideia do princípio da inocência ou o direito de não ter que fazer prova contra si. Agora, então, como um argumento constitucional, estou sendo um pouco mais objetivo, espero que isso não limite aqui a minha colocação, para que todos possam visualizar meu ponto de vista, mas veja, um argumento constitucional, não quero falar que é o princípio do direito penal e que nós temos o princípio do direito tributário. Nós temos aqui o princípio de direito constitucional, da ordem constitucional, e cujo conteúdo, vejam, repito mais uma vez, é intercruzar, é pegar o 145 para a primeira, a última parte, e conjugar com o artigo 5º, inciso 63, que formula a norma jurídica e que garante em qualquer seara, inclusive em matéria tributária, que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. E a presunção de inocência militar. Mas, investigando, indo um pouco mais além, também acho que vem a militar para essa linha de raciocínio que estou expondo, estou provocando, estou levando aqui a prova para os senhores, também eu posso buscar no código, vou buscar no âmbito infraconstitucional, uma argumentação que vem também a fazer coro com essa conclusão constitucional. Parece-me, e posso afirmar nessa linha, que o argumento constitucional é mais forte, bastaria a ele para colocar fim na exposição. Mas eu vou trazer um outro ponto também, professor Alexandre, que é buscando o Código de Processo Civil. Vejam só o seguinte, o Código de Processo Civil, eu trouxe aqui alguns artigos, somente para elucidar o meu ponto de vista aqui e para que possamos refletir. Eu coloco assim, são deveres gerais. Vamos falar assim, são normas gerais, deveres gerais. Artigo 6º, devem cooperar. As partes devem cooperar no processo. Artigo 77, são deveres das partes expor os fatos e juízos conforme a verdade. 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o cumprimento da verdade. E aí eu trago outros dispositivos, 370 e 396. Agora eu trago aqui um outro catálogo de dispositivos no mesmo Código de Processo Civil. E aí eu estou catalogando aqui da forma seguinte: são os direitos e regras específicas, ou seja, aquelas normas gerais, dever de cooperar, de colaborar, mas as normas específicas, e aqui me parece totalmente condizente com o que está disposto no texto constitucional. Vejam no Código de Processo Civil traz. A parte não é obrigada a depor sobre fatos criminosos ou tópicos que lhe forem imputados. Artigo 404. A parte e o terceiro se recusam de exibir em juízo documento ou a coisa, a parte final, que lhe representa perigo da ação penal. Ou seja, nós temos as normas gerais, as normas específicas, e essas disposições me parece que elas são totalmente condizentes com o artigo 5º, inciso 63 da Constituição. E aqui eu trago também o 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si próprio. E o enunciado 51 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, exatamente nessa perspectiva que no bojo do processo civil,
mesmo se houver determinação, a parte pode se recusar de apresentar documentos, apresentar informações que podem, porventura, imputar na seara penal. Então, por que eu estou trazendo a parte do processo civil para essa exposição que estou propondo? Porque quando a gente vai militar no direito processual tributário e no direito tributário ou processual tributário, me parece que existe uma falta de normatização sobre essa matéria. Se nós vamos buscar os processos tributário administrativo, federal, estadual, desconheço esse tipo de regulamento, tal como o CPC o fez. E se não existe uma regulamentação própria para utilizar esse princípio de ordem constitucional do artigo 563, o artigo 15 do CPC coloca o seguinte, olha, a falta de normatização específica faz com que aplique-se de forma supletiva e subsidiária o Código de Processo Civil, de modo que se, no que se refere ao regulamento de processo tributário administrativo, se não há uma abordagem, se não há uma tratativa, se não há previsão procedimental e processual sobre esse quesito que ora expõe, aplique-se de forma subsidiária o CPC. E o CPC faz garantir em máxima medida o que está disposto na Constituição, que é exatamente não fazer prova contra si, muito menos apresentar a presunção de inocência que vem a militar. Então, diante desse contexto, em vez de se ficar suscitando que um princípio entra em conflito com o outro, não é o caso. O que nós temos é uma complementação de conteúdo de ordem constitucional e também nós temos uma previsão de conteúdo de âmbito infraconstitucional e que tudo vem a conduzir que no bojo do processo tributário administrativo o princípio constitucional deve ser observado em máxima medida e ninguém está obrigado a fazer prova contra si. Falo isso porque é muito comum para quem milita na área tributária é de que a cada fiscalização, a cada requerimento, a cada intimação, e algumas vezes eu vejo umas intimações que me chamam muita atenção. A fiscalização fala, faz uma planilha aí para mim para verificar quais despesas que os convênios estão aproveitando. E aí vai o contador ou o advogado tem que fazer a planilha. Mas, principalmente, apresentar uma série de informações de documentos que pode, e ele vai apresentando no bojo do processo tributário administrativo, ele vai confiando naqueles requerimentos exatamente para atender a fiscalização, e no final, quando ela abrar o auto de infração, sem ser cientificado de que o que poderia acontecer, lá no auto de infração ele se repete, olha, há indício de crime e vai usar o Ministério Público para tramitar. Então ele atende à norma tributária, porque a norma tributária tem que apresentar, tem que fornecer esclarecimentos, etc. Ele vai apresentando para aquela finalidade e no final, na hora que lá no auto de infração, determina os autos para o Ministério Público. Então, diante desse contexto, eu quero enfatizar, eu quero separar um segmento de direito do outro, o direito é um só. Eu sou aqui sustentando um direito constitucional, um princípio constitucional que se encontra positivado. Então, nessa linha de raciocínio, quero, e já caminhando para finalizar, não podemos esquecer que colaborar, o dever de colaborar é quando existe um interesse comum. Ninguém colabora para onde não tem interesse. É quando se quer unir forças para alcançar um fim comum. O que não acontece muitas das vezes na relação fisco e contribuinte. Então, essa é a passagem final que eu gostaria de deixar. Colaborar desde que haja, quem sabe, uma transação, desde que haja uma união de interesses para ser alcançado. Se não existe, se só pontos antagônicos, não há colaboração. E o princípio constitucional deve ser respeitado. Faço o coro que o professor Sérgio Donato diz, que acima de tudo, de crises morais, o império do direito tem que prevalecer no Brasil. E assim que se faça no direito tributário, no processo tributário. Muito obrigado. Agradeço ao professor João Paulo, parabenizo pelas palavras. E dou para encerrar esse painel, convido a todos para o próximo.